Olá, uma boa noite para todos vocês. Neste domingo, o Brasil Esporte já está no ar até às 11 horas da noite para a gente comentar muito sobre Copa do Mundo. Não tem como deixar de falar sobre o principal assunto neste momento. Vamos comentar, né, como foi mais uma semana de treinamentos da seleção brasileira na Granja Comari. Também vamos falar como foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, a pausa para o início da Copa do Mundo. Também falar da penúltima rodada da Série B do Brasileirão. E aqui comigo, ao meu lado, mais uma vez, Pasquetto e Humberto Castro. Boa noite, Pasquetto, tudo bem? Tudo bem, Luciana, boa noite, um abração para todo mundo em casa. Campeonato Brasileiro dá uma parada, agora vamos de Copa do Mundo e a expectativa é que o Brasil consiga fazer uma boa Copa do Mundo, dentro e fora de campo. E fica tristeza para o futebol brasileiro com a morte hoje do Marinho Chagas. Ele passou mal ontem, faleceu hoje lá em João Pessoa, na Paraíba. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do mundo em 1974. Jogou no ABC de Natal, jogou no Botafogo, teve uma passagem rápida pelo Schalke 04 da Alemanha. Então fica a lembrança e a nossa homenagem para o Marinho Chagas. Humberto Castro também está aqui com a gente nos estúdios. Tudo bem, Humberto? Boa noite, muito bom receber você novamente. Para você, quem que se destacou neste final de semana ou nessa semana? O Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Luciana, Pasquetto, a todos no Brasil. O Cruzeiro por essa vitória, né, de 3-0 em cima do Flamengo, já que as equipes estão... As principais equipes do Campeonato Brasileiro estão nessa briga intensa, ponto a ponto, pelas primeiras posições, e o Cruzeiro deu uma distanciada, fecha essa parte antes da Copa como líder isolado, e é uma promessa, depois da Copa do Mundo, de um Campeonato Brasileiro muito disputado, com as arenas à disposição. Destaque também para os amistosos internacionais que tivemos nesse final de semana, e o Brasil só vai jogar terça-feira porque várias seleções estão tentando se acertar. E o Brasil está acertado. Felipão não tem problemas e mantém o time que conquistou a Copa das Confederações. É isso aí. Como vocês já sabem, né, a TV Aparecida está de olho em cada passo da seleção brasileira lá em Teresópolis. E agora a gente vai falar com o André Isaac, que está lá nos esperando, né, André? Boa noite, chefe. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Luciana. Tudo bem? Um abraço para você. Um abraço para o Pasquetto, um abraço para o Humberto, para você ligado do Brasil Esportes, em todo o Brasil pela Rede Aparecida. Olha, e hoje uma novidade. A gente está fazendo o programa aqui da Vila da Imprensa, uma estrutura construída pela empresa Dream Football. E ela tem uma estrutura fantástica aqui para abrigar a imprensa que cobre a seleção brasileira em Teresópolis. Ou cobre na Granja Comari, ou cobre aqui. E neste momento, existem 3 monitores que ficam ligados em canais de esportes o dia inteiro. Nesse momento, os 3 monitores. Existe um ligado na ESPN, outro ligado na Fox e o outro ligado na TV Aparecida, ligado no Brasil Esportes aqui nesse momento. Obrigado a todos aqui que organizam. Eles abriram uma exceção. A Vila da Imprensa ela fecha às 10 horas da noite. E hoje, excepcionalmente, por causa do nosso programa, a gente agradece, a Vila da Imprensa ela será fechada às 11 da noite por causa do nosso programa. Estamos utilizando aqui um estúdio que eles também nos oferecem. E daqui a pouco nós vamos trazer todas as novidades da seleção brasileira, uma entrevista exclusiva com a esposa do Marcelo, lateral da seleção. Vamos repercutir, infelizmente, as notícias ruins de ontem para hoje, né? O falecimento do Maurício Torres, comunicador esportivo, e também o Marinho Chagas, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira. Luciana? André, só me responde uma pergunta. Como é que está a temperatura aí? Continua frio? Sabe de uma coisa, Luciana? Eu já estou me habituando já, né? Para você ter uma ideia, eu e o Michael, cinegrafista, ontem a gente estava andando de carro na cidade, 19 graus, nós ligamos o ar-condicionado do carro, porque a gente já estava sentindo calor. Então, nesse momento, está fazendo uns 13 graus aqui e eu não estou sentindo frio, não. Ah, porque se eu tivesse, eu estava, viu? É o berço europeu, né? O André que vem dessa linhagem europeia e se acostuma rápido às coisas. É o tal do berço europeu, né, André?
Eu até estava comentando com o Maicon, quando a gente voltar para Goiânia e fizer 35 graus, nós vamos passar mal. Vou ter que ter um período de readaptação. Aí você vai ligar o ar-condicionado aqui da redação, vai descombinar com umas 3 ou 4 pessoas e pode ser que dê até um probleminha, né, André? É verdade, com certeza. André, agora eu te chamo novamente, viu? Não sai daí, não. Tô na guarda. Ele tá preso lá, amarrado. Vamos lá, gente. A gente não vai falar só de Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, falar sobre os jogos de sábado. Começando com a vitória do São Paulo dentro do Morumbi. 27 mil pessoas foram lá, né, ver essa vitória do São Paulo. Quem abriu o placar foi o Luiz Fabiano. Gol aí do Luiz Fabiano. Fez o primeiro do São Paulo. E aí o Josué vai empatar no segundo tempo. E aí o Pabon, né, que entrou no lugar do Alexandre Pato, vai fazer o segundo gol. E o Alexandre Pato, né, foi muito vaiado pela torcida. Mas eu acho que esse não foi o destaque da partida. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração, Pasquetto e Humberto, o técnico Levir Coupe, né, que fez milagre. Eu duvido que você, Pasquetto e Humberto, botava tanta fé nesse time, porque ele está reformulando o time, né? Mas ainda não tá bom, não. Não, mas... Ganhou do Fluminense no meio de semana. Mas você esperava tudo isso? Sim, claro. Pelo da situação que estava o Atlético Mineiro? Você diz a melhora do Atlético? Claro que esperava. Perdeu muitos jogadores, né? Pelo time que tem, pelo time não, pelo elenco. Porque mesmo perdendo jogadores, quem está entrando tem qualidade. E o próprio Levir Coupe, pela experiência que tem no futebol, imaginava isso. Mas ainda precisa melhorar. Estava conseguindo um grande resultado, um ponto com o São Paulo no Morumbi, é de ser comemorado, né? Mas aí tomou aquele gol, infelicidade do goleiro Giovani lá no final e perdeu a partida. Mas o Levir ainda tem muito que acertar o Atlético, essa parada para a Copa aí vai ser boa. O São Paulo, com a vitória, deu uma subida, mas mesmo assim não tem uma campanha homogênea o São Paulo até agora no Campeonato Brasileiro. Se tivesse, tenho certeza, estaria na liderança, à frente do Cruzeiro. E ainda bem para o Atlético Mineiro que parou para a Copa, né? Porque imagina jogar com o Giovani sem o Vitor. Nossa. Nossa, Giovani, como é que faz para a torcida do Galo, aí? E que semana para os times mineiros, né? Porque depois vamos ver os gols da Série B também. Claro que se vê tudo. O tudo. América tomou 2 por entre as pernas. O Fábio falhou quarta-feira contra o Corinthians. Foi. Lá no Canindé. E ontem o goleiro do Atlético Mineiro. Então os 3 goleiros dos times mineiros falharam muito esta semana. E quem fica com o melhor elenco? São Paulo ou Atlético Mineiro? Quem tem melhor hoje? Eu acho que São Paulo. São Paulo, e você? Eu acho que São Paulo tem melhor. O São Paulo. São Paulo. Então vamos lá. São Paulo se reforçou, né? Vamos falar então da vitória do Coritiba, gente. Demorou, né? Enfim, conquistou a primeira vitória no Brasileirão e venceu o Goiás. Eu não estava esperando 3 gols, não, mas impressionante. O primeiro gol, né? 4-14 e 44. Balançou o Goiás esse primeiro gol, né? Gol do Alex de cabeça com 4 minutos. O Goiás também teve algumas oportunidades, chegou a colocar uma bola na trave, mas o Coritiba, pressionado, foi mais eficiente do que o Goiás. E o Goiás cometeu um erro gravíssimo, deu muito espaço para o Alex jogar, ele fez um gol de cabeça, colocou o Keirson na cara do gol no segundo gol, fez outras jogadas. Foi merecida a vitória do Coritiba ontem para cima do Goiás 3-0. Humberto, não sei se é cedo ainda para a gente cravar isso, mas você acha que o Goiás pode fazer a campanha que ele fez no ano passado, neste ano, com este elenco? É sonhar demais? Não acredito, não acredito. Apesar que o futebol tá imprevisível, né? Você pega aí a Libertadores, os times que chegaram à fase semifinal. Mas o Goiás tem um elenco, em termos de comparação com os grandes clubes, limitado. Está lançando muitos garotos, não tem condições financeiras para contratar. Para mim, o Goiás vai ficar aí no meio da tabela. Então tá, para fechar esse bloco, vamos ver aí como é que foi o único gol da vitória do Sport diante do Vitória. Gol do Neto Baiano. Que não comemorou, hein? E esse foi de longe, hein? De longe o Wilson deu uma contribuída feia, né? Agora o Neto Baiano, ele não comemorou o gol, porque passou no Vitória e foi ídolo, ainda é ídolo da galera do Vitória. Eu acho isso uma perda de tempo. O cara perde a oportunidade de comemorar mais um gol. Ainda mais um gol que dá a vitória com a galera dele, a galera do esporte. Vai na televisão, faz um coraçãozinho, porque o jogo era em Feira de Santana. O Vitória muito irregular e o Sport começa a querer dar uma recuperada no Campeonato Brasileiro, vai encorpando o time e o Neto Baiano é fazedor de gols. Se não
desviar o foco, manter-se ali em forma durante essa parada para a Copa, é um jogador que pode fazer ainda muitos gols na Série A do Brasileiro. E o Sport ainda tem mais um jogo agora, né? Na quarta-feira. Tem um a menos, né? Um jogo a menos e pode aí subir na tabela e ficar ali na primeira parte. O Neto Baiano gosta de ter afinidade mesmo em jogar nos times do Nordeste, né? Lá ele consegue se dar bem, fazer os gols. Eu concordo com o Pasqueta essa questão de comemoração, né? Tem que comemorar. Quem paga o salário do Sport? Eu acho assim, em sinal de respeito ao time que o revelou, não precisa ser aquela comemoração exagerada, mas se ali cumprimentar os jogadores e aquele mão e tal, eu acho bacana. Eu pego o exemplo, viu, Luciana, de dois craques maravilhosos. 3 goleadores. Um é um goleador nato, mas não é craque, que é o Túlio. O Túlio jogou no Goiás, no Vila Nova, nunca deixou de comemorar um gol aqui no estádio de Goiás. Ok? Ok. Um cara maravilhoso. 5, 6 vezes artilheiro, Série A, B e C. O Romário jogou no Vasco, no Flamengo e no Fluminense. Sempre comemorou os gols dele. O Edmundo jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Vasco e no Flamengo. E no Fluminense. Nunca deixou de comemorar um gol. 3 goleadores, 2 cracassos, Romário e Edmundo. Um goleador nato, Túlio. Tá aí o exemplo. Para quem quiser copiar, 3 goleadores que nunca deixaram de comemorar seus gols. E outro exemplo recente foi o Alex, né? Que comemorou aquele gol do Coritiba. Contra o Cruzeiro, Pronto. Quem paga, se o time que tá pagando tem que comemorar mesmo, né? Você já comemorou gol contra o Anápolis, Roberto? Nunca fiz, né? Então tá bom. Eu esqueci, você nunca fez. Você nunca comemorou, né? Não. Vamos lá, gente. Primeiro intervalo. E ainda hoje você vai poder conferir como foi Estoque Cara aqui em Goiânia. Eu fui até lá, foi muito bacana. Também vamos voltar a falar com o André Isaac. Vamos ver todos os gols da Série B. Tem muitos assuntos aqui hoje. A gente volta já já. De volta ao Brasil Esportes e agora direto lá para a Vila da Imprensa em Teresópolis. Vamos falar novamente com o André Isaac e saber como foi a repercussão, né, dessa perda de 2 grandes colaboradores do esporte, Marinho Chagas e Maurício Torres. Né, André? É verdade. O clima não foi bom. Logo pela manhã, quando a gente chegava no treinamento, a gente já notava as pessoas caladas, né? A CBF já emitia notas, já mandava o comunicado para toda a imprensa, lamentando, publicando a nota de pesar pelo falecimento dessas 2 pessoas muito ligadas ao esporte. Vamos aí ao depoimento de 3 pessoas da imprensa que conheciam bem, muito bem, Maurício Torres. Foi muito triste. Ontem, quando veio, a gente sabia que ele não estava bem, há um mês no hospital, mas na esperança de que ele se recuperasse. E ontem já vieram as notícias de que o quadro era muito, muito grave. E à noite, pouco antes do nosso jornal ir para o ar, ficamos sabendo da morte dele, muito triste, difícil. A gente sente muito, porque é um companheiro, né? E está no auge, né? Ele morreu no auge, aos 43, tinha muita coisa para fazer ainda. Então isso que entristece mais, né? E tinha muita coisa e ia fazer muita coisa bacana, mas deixou a sua marca e a gente tem que lembrar as grandes narrações do Maurício no vôlei, as conquistas brasileiras do vôlei, no atletismo, na natação. A voz do Maurício Torres fica tanto para quem curte rádio como para quem acompanha o esporte pela televisão. O Maurício era muito dinâmico, muito atento, muito ligado às coisas da profissão. Ele começou de baixo, ele foi plantão na Rádio Globo, fez produção e fez produção com uma competência tamanha. O apresentador ou repórter que o tivesse na retaguarda, na produção, era molinho, que ele botava tudo mastigado na mão. Se você tivesse que fazer uma reportagem com um jogador de seleção por algum motivo ou por outro, ele aparecia com o nome do pai do jogador, a mãe do jogador, a esposa do jogador, a filha do jogador. Aí você tinha um leque de opções. Como narrador, aquela voz bonita. Então, é uma lástima pelo talento dele, pelo companheiro que ele sempre foi, a voz dele. Sabe aquele jeito assim de falar sempre cortês? Vai deixar grande saudade, como homem e como profissional. Olha, recebi a notícia assim com coração muito apertado, tenho grandes lembranças dele, trabalhamos juntos, viajamos para uma cobertura em Portugal, que ficamos uma semana lá fazendo um futevôlei, foi muito divertido, muito gostoso. Eu sabia que ele estava doente, mas não sabia que era com essa gravidade, estava até
acreditando nas últimas notícias que ele tinha melhorado. Foi um baque enorme, tanto pela pessoa que ele é, pela idade, tão jovem ainda. Perdemos um profissional maravilhoso e uma pessoa maravilhosa. Que Deus o tenha lá, que esteja nos braços de Deus, que a gente vai sentir muita saudade dele. Aí, e quem também falou sobre a morte do Maurício Torres e também falou sobre a morte do Marinho Chagas foi o diretor de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Paiva. Do Maurício, para mim, foi chocante, porque alguém que eu convivi a minha vida toda, vi no início da carreira, nos tempos de Flamengo, e muita tristeza, né? E aí de manhã a gente amanhece sabendo que perdemos também o Marinho Chagas, que a vida me deu muitas oportunidades de conhecer meus ídolos, de chegar a trabalhar com o Júnior, com o Renato Gaúcho, que é meu irmão, com o Zico, mas eu tive a chance pelo Flamengo de ter conhecido o Marinho em Natal, que eu, muito menininho assim, vi ele jogar tudo, me lembro dele, fiquei muito orgulhoso, e um cara simples, um cara bacana, sabe, humilde. Foi uma perda também muito grande. A gente tem perdido recentemente muitas pessoas importantes para o nosso país e realmente que vão fazer falta. É isso aí, 2 perdas para o esporte. Marinho Chagas, grande jogador que a seleção brasileira teve, Copa de 1974, grande lateral esquerdo. E o Maurício Torres. Maurício Torres, eu, particularmente falando, quando estava aprendendo a gostar de comunicação esportiva, ouvindo rádio, eu ouvia demais o Maurício Torres. No início da carreira dele, ele que era plantão da Rádio Globo. Lamentável, e com apenas 43 anos, de uma forma precoce, ele acaba nos deixando. Como disse o Rodrigo Paiva, né? Esses dias pré-Copa aí, perdemos pessoas importantes do esporte brasileiro. É isso aí, muito obrigada, André. E no próximo bloco você volta, viu? Ok, estou à disposição. Então tá. Infelizmente, né, a gente esqueceu também do Luciano do Vale, né? Então, Luciano do Vale, Marinho Chagas e Maurício Torres há 11 dias da Copa aí, né? Triste, né? Demais, demais. E aí eu fico pensando assim, você tá vivo, né, velho? Você tá bom, de repente... O Marinho Chagas, ele tava numa apresentação, um negócio de álbum de figurinhas. Quando se sentiu mal? Se sentiu mal ontem, vomitou, passou mal e nos deixou. E o Maurício Torres também estava numa palestra, sentiu-se mal, já vinha internado há algum tempo. Luciano do Vale foi de repente. Então, assim, é triste, vida que segue, e a família tem que se apegar às coisas boas para tentar amenizar. Acabar com o sofrimento, imagino que não acabe, mas para amenizar a perda do Maurício, do Marinho e tudo mais. E o André lembrou bem, e eu sou dessa época também, que eu acompanhava muito a Rádio Globo do Rio, né, e o Maurício Torres como plantão. O Cláudio Perrot, no depoimento, falou, né, da voz do Maurício Torres, maravilhosa, e a gente fica sentido, e dentro de tudo que foi dito pelo pessoal lá no Rio, principalmente assim, pela questão da idade, né? O Maurício com 43 anos, a idade que eu tenho, 43 anos. Choca mais. Né? Choca mais assim, porque tem muita vida pela frente, né? Muito trabalho a fazer, muito talento a ser mostrado, e aí, de repente, né? Até o Mauro Naves colocou, não imaginava. O que o Mauro falou também, né? Pensava assim, eu fiquei sabendo que o Maurício estava internado, mas não imaginava que seria tão grave assim, e de repente eles nos deixou ontem. Então tá, gente, vamos ler agora um pouquinho de Torpedo, né, que tá bombando aqui, ó, colocar a musiquinha do Torpedo, gente, vamos lá. Começando com Vone Von, de São João da Aliança, Chapada dos Veadeiros. Será que o Galo tem chance, Pasqueto? Não. Com esse time aí, não. Oi, Luciano, você é muito... O Fernandinho não joga mais, velho? Fernandinho foi embora, jogou na Copa. Oi, Luciana, você é muito bonita, valeu. O Cruzeiro vai ser campeão? Ela diminuiu a voz dela. Sou Júlio de Perdigão, Minas Gerais. Valeu, Júlio. Responde aí, Humberto. Você acha, a gente acha que também, da Luciana. Não, tá falando do Cruzeiro. Ah, é do Cruzeiro? Qual que é a pergunta aí? Se vai ser campeão. Concentra aí. Tem tudo pra ser campeão. Tem tudo pra ser campeão. Nesse momento é o melhor time no Campeonato Brasileiro. Tá. Pasqueto, Corinthians é o melhor time do mundo? Não. Essa é a torcedora, a Manuela, lá da Paraíba. Ô, Manu,
Não é, não. É não, né? Não é, não. Um forte abraço pra vocês, sou fã do programa. Edinaldo de Urutaí, Goiás. Valeu, Edinaldo. Vamos lá. Urutaí. Meu Tigrão jogou bem. Mereceu vencer e foi melhor. O Goiazinho não viu a cor da bola e o Dragãozinho perdeu. Abraços ao Dante. Danilo, daqui de Goiânia, Parque Torcedor Sul. do Vila, até que enfim, tirando uma casquinha numa rodada. Aqui, ó. É. Vila, pela primeira vez, somou mais pontos que o Atlético e que o Goiás. É isso aí, tem que aproveitar o bom momento. A última pra gente falar de mais jogos. Gente, boa noite a todos da rádio. Manda um salve. Rádio? Pois é. Então, deu pra entender, né? Manda um salve para os ouvintes. Para os ouvintes em geral. Assinado Ângelo Roque, o popular Tiririca de Goiás. Bom, eu não entendi, mas tá aí, Tiririca. Valeu. Não deu pra entender, não. Mas... Atestado! Vamos lá, gente. Vitória hoje. Florentina de Adivinha Jesus. quem tá falando? Vitória do Atlético Paranaense sobre o Figueirense. Figueirense que venceu o Corinthians, mas depois não conseguiu mais nada, Só né? o Corinthians no Itaquerão. É, Figueirense, pode dar oi pra Série B já, Figueirense viu, vai pro colega? vinagre, viu, Luciana? Nossa E Senhora. o Guto Ferreira não deve continuar na parada pra Copa, não. Olha, eu ainda continuo com aquele pensamento que é muito cedo a gente apontar assim, os rebaixados. Porque recentemente a gente falou, ó, dos 3 de Santa Catarina, 2 vão cair. Os 3 estavam entre os 4 piores, né? 2 já saíram, Criciúma e Chapecoense. Isso. Tá muito cedo ainda, o Flamengo é penúltimo, porque se a gente apontar o Figueirense hoje como um dos rebaixados, a gente vai ter que colocar o Flamengo também. Se eu der uma 3 pontos. piruleta dessa aí que o Douglas Coutinho deu, Você não volta pra mim. Não. né? Você fica lá. Trava tudo, né? você tá brincando aí. Mas o Atlético Paranaense começa a se acertar, hein? Olha lá. É um time que disputou agora recentemente a Libertadores. Pode de novo Gostei. incomodar os grandes nesse Campeonato Brasileiro, o Furacão. Então tá, bora falar agora do empate entre Fluminense e Internacional. Vamos ver os gols aí. O Jorge Henrique abriu o placar pro Inter. Ei, olha lá, o goleiro. Dava pra... Cavalieri. Na saída do goleiro, bateu o rasteirinho. É, né? Foi bem o Jorge Normal, Henrique. foi normal. E o Jean. De novo pra vocês, ó. Quem editou gosta, né? Outro ângulo. Do Inter. E tá aí, ó, de novo. Essa que é TV isso? Aparecida tá demais, ó. Vários ângulos. Todos. Vários cinegrafistas. Só aqui, na TV Aparecida. Sei. E aí o Jean empatou a partida. Tá aí. 1 a 1. Walter, 2 né? times que vão brigar pelo título aí. Apesar que o Cruzeiro... E o Fluminense tem um detalhe, hein? Né? Chega o Cícero. 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 Vai. E vai melhorar. Jogar com como ali, hein? Hã? Jogar onde? Tira o ali? Lugar Diguinho. de quem? Joga de segundo volante. Joga de segundo volante. Você faz o meio campo ali com o primeiro volante do Fluminense hoje, Jean, aí. o Jean. Jean, Cícero, Conca, Conca, Sobis, Walter e Fred. Wagner e Fred. Tem o Wagner, tem sido Isso, do Wagner. o Wagner, o Walter e o Fred não Vai ter jogam que ser juntos. segundo volante mesmo, Cícero. Nossa, e joga fácil. Facinho. Fica um timaço esse Fluminense aí. Junto com o Inter vai O brigar. povo que vai ter que preocupar em marcar o Fluminense. O Fluminense vai precisar marcar ninguém, não. Vamos lá, gente. Vamos falar agora desse gol anulado do Palmeiras. Ficou 0x0, Palmeiras e Grêmio. E aí o Pasquetto, Luciana, coloca esse gol no programa. Então tá aí. O gol foi anulado. Mas olha só. Segundo o Paulo César Oliveira, que é o analista da Globo, quando a falta é cobrada aqui do lado direito, do lado esquerdo do ataque do Palmeiras, tem 2 jogadores impedidos. Olha lá, ó. Ok? Peraí. Estão impedidos, tem 2 impedidos, tá. certo? Certo. Só que o Bandeira tem que esperar a conclusão da jogada. E aí a hora que o Diogo cabeceia, ele não estava impedido. Ele sai lá de trás, olha. Então se precipitou o Bandeira. A gente ouve esse diacho desse negócio toda hora. Tem que esperar a conclusão da jogada para marcar o impedimento. Rapaz, se precipitou, anulou um gol legítimo do Palmeiras. Pra mim foi bem anulado. Porque o jogador do Palmeiras que estava impedido, ele também subiu na bola para cabecear. Mas não tocou na bola. Não foi ele que tocou na bola, mas ele participou do lance. Ele subiu para tentar cabecear. 2 estavam impedidos. Esse mais impedido aí foi quem subiu tentando o cabeceio. No momento em que ele sobe, inclusive abre os braços, ele participa da jogada. Pra mim, acertou a arbitragem. O fato é que ficou 0x0, né? Isso, o Palmeiras meteu bola na trave, o Grêmio também teve oportunidades com o Barcos,
0-0. Mais um intervalo, em seguida vamos voltar a falar com o André Isaac, vamos comentar sobre essa epidemia de lesões que está acontecendo, gente. Falta 11 dias para a Copa do Mundo e mais 3 jogadores estão fora. E também vamos falar dos gols da Série B. A gente volta já. De volta ao Brasil Esportes e agora direto lá para a Vila da Imprensa. André, tá aí? Tô aqui. Então, nesta terça-feira tem amistoso em Goiânia, o Brasil Esportes com a equipe aí de Goiânia, né, Luciana? Acompanha nessa segunda-feira, a delegação já está chegando na capital goiana. Amanhã tem treinamento no estádio Serra Dourada, o único aberto para o torcedor. Na terça-feira, amistoso contra a equipe do Panamá. E hoje aconteceu o treino aqui em Teresópolis, com a presença de Bruna Marquezine. Vocês têm aí as imagens. Bruna Marquezine, a namorada do Neymar, acompanhada do seu pai, o Telmo. Seu Telmo, que é marceneiro, e agora tem uma filha famosa, que é a Bruna Marquezine, e tem um genro muito mais famoso, que é o Neymar. E eles acompanharam o treinamento juntamente com outros familiares de jogadores. A Bruna Marquezine nem chegou perto da imprensa, ela só ficou lá assistindo, mexendo no celular, tirou as fotos com uma criança ou outra, uma pessoa ou outra que pediu para tirar fotos com ela, fez alguns selfies, publicou alguma coisa que estava no treino e depois ela se encontrou com o Neymar já no final da atividade, pegou a van e foi embora. Mas quem falou com a imprensa, quem falou conosco com exclusividade, foi a esposa do jogador Marcelo. Confira aí. É diferente, ainda mais porque é no nosso país, né? Eu acho que uma Copa no nosso país não tem coisa igual, então tem um gostinho e a gente quer ganhar mais que nunca, fazer tudo assim, que tudo seja cada jogo especial, então é um momento único, acho que não só para mim, para o meu marido, como para todos os brasileiros. Dia 12 de junho é dia dos namorados, o que você quer de presente? Eu quero uma super vitória do Brasil, acho que não tem outro presente, né? Um presente melhor. A esposa de jogador fica tão nervosa quanto o jogador ou mais um pouco? Acho que tão quanto, mas mais, hein? Porque o coração fica a mil, né? Sempre. A cada jogo a gente participa, acho que os bastidores, né? A gente tá ali no dia a dia, a cada treino, a gente vê o sacrifício, a dedicação. Então eu acho que dá aquela atenção sempre, né? Cada jogo é especial e é difícil. A gente sofre ali, fica com o coração na mão junto. Obrigado e boa sorte. Nada, brigadão, viu? Aí, muito simpática, Clarice Alves, esposa do lateral esquerdo Marcelo, da seleção brasileira. Agora o assunto que você colocava o gancho no bloco anterior, Luciana, para esse bloco, é que a bruxa está solta, né? Dizem no linguajar do futebol, três jogadores de outras seleções foram cortados nesse final de semana por causa de lesões. E tudo na fase de preparação dessas equipes. Qualquer equipe, qualquer jogador corre esse risco. Isso pode acontecer a qualquer momento. E hoje o Dante, zagueiro, que vai ter a oportunidade de atuar como titular nesse amistoso contra a seleção do Panamá, no lugar do Thiago Silva, que será poupado, que vai ficar aqui em Teresópolis treinando apenas fisicamente, ele comentou sobre esse assunto. O que ele faz para evitar esse tipo de coisa? Se é que faz. Confira o que o Dante disse. Na minha opinião, né, a melhor maneira de não se machucar é indo forte a cada duelo, 100%, sem medo, e quando aí vai pro choque vai 100%. Acho que é a maneira mais segura para não se machucar. Depois pode tudo acontecer, se vier uma lesão muscular, alguma coisa assim, isso é acontecer. Mas acho que o mais importante, amistoso assim, eu não quero saber. Se tiver que ir pro pau, pro estouro, vamos embora, independente da lesão. Se tiver que machucar, machucou, mas o mais importante é trabalhar forte, independente de um pensamento, se machucar ou não. Então tá aí. E pelo ritmo que eu estou vendo aqui dos treinamentos da seleção brasileira, eles estão com o conselho aí do Dante. Estão se poupando, não. Treinamento da seleção brasileira está sendo jogo. Aliás, o treino de hoje, vocês têm aí as imagens, no treinamento que aconteceu hoje pela manhã, aqui em Teresópolis, na Granja Comari, o William jogando para valer, o Hulk jogando para valer, o time de baixo
jogando para valer, tanto é que provocou a ira do técnico Luiz Felipe Scolari, que viu o time reserva pegar muitos contra-ataques, envolver em alguns momentos do treino a equipe considerada titular. Por isso ele disse no final do treino que não tinha ficado muito satisfeito. A seleção brasileira está escalada com Júlio César, com o Daniel Alves, o Davi Luiz, o Dante e o Marcelo na lateral esquerda, o Luiz Gustavo, o Hernanes e o Oscar, o Hulk, o Neymar e o Fred no ataque, amistoso nesta terça-feira contra a seleção do Panamá. Lembrando que além do Thiago Silva, também ficam aqui em Teresópolis, continuam aqui em Teresópolis, estão na Granja Comari neste momento, o Fernandinho, jogador de meio campo, e o Paulinho, que no treinamento de ontem se chocou com o Bernard, sentiu algumas dores, tentou treinar hoje, não conseguiu e está no departamento médico. Luciana. Tá aí, André, muito obrigada, viu, mais uma vez. E acho que a gente não volta mais com você não, né? Eu estou à disposição, se precisar. Não, então fica mais um pouquinho aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Pasqueto e pro Humberto. Não sai daí, não. Agora você dorme, peraí. Está à disposição do partido. Vem cá, colegas. O único ponto negativo de realizar esses amistosos é acontecer isso, né? Mas o cara machuca treinando também. Não, e esse negócio do Dante aí, tem que entrar firme pra não machucar Montolivo. Ué, vamos ver as imagens? Montolivo do México. Coloca entrou aí, duro gente. Também, entrou no lance ali duríssimo. 3 jogadores aí que estão fora. Fraturou a perna, o mexicano. Em 2002, o Emerson foi cortado num recreativo da seleção brasileira. Ele que deu o chute no esse cara do do Equador. México, né? Esse é o Montes. É o Montes. Foi na maldade. Nossa, ali, Ele né? deu um chute no jogador do Equador e levou a pior. Quebrou a perna, fora da Copa, um dos principais jogadores da seleção mexicana. Então o Dante fala, não, para não machucar tem que entrar duro. Não tem isso não. Esse é o Montolivo, né? Não chegou a quebrar a tíbia, né? E tem uma outra cena que ele tenta voltar e pisa no gramado, rapaz, o rapaz chora de dor. É o da Gana lá, né? Não, o do Montolivo o outro, mesmo, Montolivo né? também? É. Então tá aí, o Montolivo. E esse aí, gente... E é o capitão da seleção. É o zagueiro da seleção de Gana. Pisou em falso no gramado, olha lá. Ai... Pois é, esses 3 baixas aí nas seleções, outras podem acontecer. Você lembrou do Emerson, né? Seleção brasileira num treino. Véspera 2006, de uma Copa. Isso foi em 2002, né? 2002, o Emerson. Em 2006 não teve corte. Em 2010, o Edmilson chegou meio baleado já e foi o Mineiro, né? Foi convocado também. Foi titular, né? Isso. Jogou algum jogo e tal. Deixa eu voltar aqui e falar. O chefe, você tá aí? Tá, né? Tô aqui. Acompanhando Responde aí aqui. o debate com vocês. Lá em Teresópolis, está movimentada a cidade? Porque, pelo menos no Rio, na capital, em São Paulo, ainda não está muito animado os torcedores, não. E aí, como é que tá? Olha, hoje, porque é domingo, né, e as pessoas estão de folga, a procura para Granja Comari, ela foi imensa. Por exemplo, hoje eu e o nosso cinegrafista, o Michael, saímos para almoçar, passamos um pouquinho em uma feira que tem aqui na cidade, e as pessoas viam a gente com a credencial e falavam, quanto é que você vende essa credencial? Vou tomar essa credencial de você, as pessoas brincando, né? As pessoas ansiosas, assim, para tentar ver a seleção brasileira. Teve gente que me parou, como é que faz? Falou, não faz, não tem jeito, não tem como ver, não é permitido o acesso. Alguns privilegiados, que foram os parentes jogadores, assistiram o treinamento de hoje e algumas pessoas ligadas aos patrocinadores da seleção brasileira. Torcedor mesmo para assistir treino só no treinamento de Goiânia dessa segunda-feira. Aí, na saída dos jogadores para o aeroporto, agora por volta das 7 da noite, o nosso cinegrafista também esteve lá, o Michael, a movimentação era imensa. Muitos torcedores, centenas de torcedores. A cidade está muito animada. Bandeirinhas nos postes, um poste verde, outro poste amarelo, nas farmácias, nos supermercados, as pessoas vestidas com camisa verde e amarelo. Teresópolis vestiu mesmo a camisa da seleção brasileira, Luciana. É isso aí. Você acha que a tendência é o torcedor animar mais no início da Copa do Mundo? Por enquanto não é assim mesmo? Tem que a bola rolar, né? Principalmente lá em São Paulo. São Paulo, Brasília, são 2 lugares, 2 capitais que há muitas manifestações, muitos protestos
E são lugares que ainda não entraram no clima para essa Copa do Mundo. Mas eu acredito, com a proximidade, estamos a 11 dias da Copa, que a galera vai entrar no clima. O cara vai sair de casa para protestar? Não é legal isso aí. Vai, junta a família, vai ver o jogo. Assa uma carne, vai se divertir. O que a gente não vê, pelo menos eu não vi ainda, é aquele negócio do pessoal enfeitar as ruas, antes pintar tinha o asfalto. Antes tinha. Mas o mundo mudou demais. As pessoas não têm mais tempo. As pessoas perderam o respeito umas com as outras, entendeu? O povo quer só trabalhar para ganhar dinheiro, tem medo de ficar na rua para fazer isso, porque você pode ser assaltado, atropelado por um bêbado, um marginal, entendeu, Luciano? Então, que pai vai deixar o seu filho na rua para enfeitar com motivos de Copa do Mundo? Nós vamos juntar a molecada aqui, vamos enfeitar a rua com motivos de Copa do Mundo. Esse mundo tá tão louco. Aí passa um maluco num carro, atropela uma meninada. Então, talvez por isso, a falta de segurança e a correria do dia a dia, as pessoas perderam a educação, o amor uma pelas outras e penso que só na hora da bola rolar mesmo que as pessoas vão se juntar dentro de casa, nos bares, para assistir aos jogos. Então, tá. Agora vocês podem estar tendo uma referência do que está acontecendo em Goiânia. Por exemplo, movimentação de venda de ingressos. São Paulo já vendeu todos. Goiânia ainda não vendeu. Não, mas para jogos sim, André. Para os jogos sim. Agora, por exemplo, Rio de Janeiro já está no clima da Copa. São Paulo está no clima da Copa. Então, igual eu falei para vocês, aqui estão pintando os postes, aqui tem bandeirinha em todas as lojas. Aqui tem o pessoal que trabalha nas lojas vestido de verde e amarelo. Uma drogaria, uma farmácia, uma padaria... 3, 4, assim, já fizemos até matéria em relação a isso, todos vestindo a camisa da seleção brasileira. Vai muito do aspecto regional, né? Às vezes tem uma determinada região que não é sede de Copa do Mundo, que fica um pouco desanimada. Mas agora, posso dizer para vocês, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, eles estão, sim, no clima da Copa. Fortaleza, eu estive conversando com os amigos da TV Diário, que estão por aqui. Lá a expectativa é total, principalmente porque a seleção brasileira vai jogar lá. O aspecto é muito regionalizado, tem algumas regiões que estão mesmo desanimadas. Aí, o André fechou muito bem. André, continua aí. Não, peraí, fica aí, não vai embora não. A gente vai pro último intervalo, tá? E em seguida... Eu tenho que fechar a sala de imprensa lá, Luciana. Tá com a chave na mão, né? Mas é até às 11, faltam 15 minutos ainda. Então tá, gente, vamos pro intervalo e em seguida você vai conferir como foi a Stock Car aqui em Goiânia. Vamos também conferir os gols da Série B, o restante dos jogos da Série A. A gente volta rapidinho. De volta ao Brasil Esportes e antes de a gente falar sobre Stock Car, vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer aqui no nosso telão. Vamos lá, bonitinha, olha a Ana Clara. Ela é filha do Fernando Muniz, de Fortaleza, Ceará. Linda, torcedora do Ceará. Meu time no Brasileiro. Olha que bonitinha. Dani Souza, de Própria, Sergipe. Valeu. Ó, o Jailson. Jailson tá com um monte de camisa na mão ali. Flamengo. Lá de Suzano, São Paulo. Tirou no Morumbi essa foto. João Pedro, essa é uma camisa da seleção, viu? Lá de Fortaleza. Todo feliz lá no banheiro, tirando foto. Valeu, João. Pode ser na cozinha? Não, mas você... Max e Valéria. Pode ser na cozinha também. Tem o Max e a Valéria, ó, lá de Mantena, Minas Gerais. Casal feliz em cima da moto. Valeu. Então tá aí, galera. Luciano, eu tô torcendo nesse Campeonato Brasileiro para 2 times, Ceará e Fortaleza. Por que você falou isso agora? Porque eu gostaria de ver um time igual o Ceará pela torcida que tem na Série A e o Fortaleza na Série B. O Fortaleza que lidera hoje a Série C merece uma Série B. O ano passado bateu na trave. Tem que ter nego bom pra montar time lá, né? Merece. Os caras são incompetentes, ele já teve na Série A, voltou pra C. Esses dias teve que arrumar um resultado lá, Carlinhos Bala, uma confusão pra não cair pra D. Tem que ter respeito com o Fortaleza. Quem monta time lá, isso sim. E o Ceará que volte pra Série A. Faça por merecer também. Você já tirou foto em cima da moto? Não, eu nunca andei numa moto. Cavalo já. Já. Você é Micalguel, né? Vamos lá, gente. Vamos falar de Stock Car. Hoje o dia foi muito agitado lá no Autódromo Internacional. Eu fui lá e aí confira quem foi o grande vencedor.
It's my party, you can't stop me. I'll be high, yeah, I'll be rocking. Show me your hands, let me see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Yeah, you ready? Are you ready to roll? It's my party, you can't stop me. I'll be high, yeah. No retorno da Stock Car a Goiânia, 13 anos depois, mais de 25 mil pessoas foram ao Autódromo Internacional Ayrton Senna. Mesmo com a temperatura superior a 30 graus, o público estava ansioso para ver de perto as máquinas no novo asfalto. Com sérios problemas de infraestrutura, o Autódromo de Goiânia saiu do calendário da Stock Car e só retornou depois de ampla reforma, que custou cerca de 50 milhões. E já foi aprovado pelo público e pelos pilotos. Tá bem bacana. Eu corri aqui ainda quando estava um pouco largado, né? Corri de Troféu Linha há uns 3 anos atrás. Já tinha corrido de Stock Car em 96, 97. E na verdade a obra ficou muito boa. Muito bacana que a gente tenha tido vontade política, apoio da população para recuperar um parque esportivo importante do país e trazer vários eventos para Goiás. Então a gente fica feliz de estar voltando a Goiás. Mais uma praça no automobilismo nacional, né? Eu estive aqui em Goiânia 3 anos atrás, na última corrida do autódromo, e eu acho que foi uma reforma 100% feita e hoje nós temos o Goiânia como referência do cenário brasileiro. A primeira corrida começou pontualmente às 11 horas. E com apenas 18 anos de idade, Felipe Fraga, que nem tem carteira de motorista, largou na 6ª posição. Mas com paradas rápidas nos boxes, conseguiu ultrapassar o pole position Átila de Abreu e venceu a prova. Átila não se importou e nem disfarçou a insatisfação em ficar em segundo. E Ricardo Maurício, o terceiro. Tudo perfeito, como planejado. Estava em segundo, o Átila tinha a mesma estratégia que eu e estava longe de mim. Eu cheguei muito na última volta do pit e o pit stop da Vogel foi perfeito. Fizeram uma troca muito rápida, a gente saiu na frente do Átila e com a distância, e depois eu fui só abrindo dele, então foi perfeito. Eu tenho 18 de idade, então muita gente ainda já andou aqui no passado, mas estou muito feliz. Não são só os pilotos que se destacam em dia de corrida, mães também, mas de outra forma. A fé é presente do começo ao final. Mesmo tensa, Cristiane, mãe do piloto Lucas Foreste, dá um jeitinho de conseguir ver a corrida até o final. Tem que ter pensamento positivo, né? E rezar para tudo dar certo, para ele fazer uma boa corrida e ficar no melhor lugar possível. É muito difícil ser mãe de piloto? A ansiedade é muito grande, mas o pensamento positivo e a fé é grande também. Já na segunda etapa, com a corrida de apenas 20 minutos, os 10 primeiros colocados fizeram nova largada, com as posições invertidas. Thiago Camilo, que havia terminado justamente em 10º, saiu com a pole e conseguiu vencer a prova de ponta a ponta, ganhando os 15 pontos de bônus. Barrichello e Júlio Campos completaram o pódio. O carro já estava competitivo, a gente sabia que tinha um bom carro. E essa vitória foi super especial. Estou feliz principalmente por, depois de Brasília, assim como aqui em Goiânia, não tivemos uma boa classificação, mas mesmo assim demos a volta por cima na corrida e saímos daqui com 26 pontos. Além de receber as 2 corridas da 4ª etapa, Goiânia também será sede da Corrida do Milhão, em agosto. Barrichello aproveitou para agradecer o público que não se importou com o calor e ficou do começo ao final. Foi maravilhoso, foi... O que eu posso falar? Foi assim, gratificante ver que o público veio num dia de muito calor ali, nessa que é a arquibancada de terra, como sempre foi, no ano de Fórmula Ford também, eu lembro muito o pessoal ali se amontoando para ficar mais perto do pódio e ver. Então eu desde o começo deixei claro que eu me sinto muito bem em Goiânia e a pista ficou muito legal. É isso aí, Pasquetto e Humberto, né, estiveram lá. Vocês estão achando adequado o autódromo agora? Olha, ficou show, viu, Luciana? O autódromo de Goiânia, que tem um traçado tradicional, que foi elogiado por todos os pilotos da Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro.
Eu me impressionei com a organização da Stock Car, nunca havia trabalhado em um evento assim. Fiz cobertura aqui para a Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Humberto fez para a Rádio Brasil Central de Goiânia e foi legal. Legal de ver o Autódromo de Goiânia, que é uma praça internacionalmente reconhecida, pois aqui em Goiânia já tivemos Campeonato Mundial de Moto Velocidade na década de 80, com o Enio Weiner, o Andy Mamola, Kevin Schwantz e tudo mais. Ter Goiânia de volta na rota do automobilismo nacional, talvez provas internacionais aconteçam aqui também. Então fiquei emocionado hoje de ver o negócio funcionando direitinho. Vamos lá. André, você tá aí? Opa, tô aqui, Luciana. Você estava olhando para o lado Vila ou viu a matéria? Estava aqui acompanhando, vi a matéria, muito boa matéria, interessante, muito legal. E ver também mais uma praça esportiva sendo recuperada, né? Isso é importante para nós que acompanhamos o esporte, para quem gosta de esporte, então ver uma praça esportiva recuperada. Estamos aqui na Vila da Imprensa, conforme eu te falei, tem 3 monitores aqui, um está na Fox, outro está na ESPN e o outro está no Brasil Esportes, na TV Aparecida. Show de bola. André, vou despedir de você. O Humberto quer fazer alguma pergunta para o André? Só mandar um grande abraço para ele e parabenizá-lo pelo trabalho. Show a cobertura do André lá do Rio de Janeiro. Tá arrasando mesmo. Parabéns, chefe. Eu vejo você amanhã, 1h30 no Brasil Esportes, tá? É isso aí. 1h30 nós estaremos aqui de Teresópolis. Amanhã nós vamos cobrir os treinos de quem ficou em Teresópolis. O Fernandinho, o Paulinho e o Thiago Silva. Então tá, boa noite. Boa noite aí pro Maico também, tá? Boa noite. Valeu. Gente, para fechar, vamos conferir como foi a vitória do Santos hoje. Venceu por 2-0 o Criciúma. O jogo foi em São Bernardo do Campo, né? Gabriel e Diego Cardoso. Tava precisando do Oswaldo de Oliveira, né? Porque o Santos vinha de uma sequência de empates contra Goiás e Bahia, né? Lá no Vitória, no Joia da Princesa, não, no meio de semana. Bahia, né? Isso, no jogo que deu tumulto. Deu tumulto, muita gente no estádio. Então o Oswaldo tava precisando, o Santos fez dever de casa aí, né? Se bem que não estava bem na casa dele. Venceu, mas não convenceu, né? Essa parada vai ser essencial, vai ser boa pro Santos. Eu nem sei se o Oswaldo Oliveira fica. Eu ia falar Valdemar Lemos, que é o irmão dele. Oswaldo Oliveira, porque lá no Santos tem uma resistência quanto ao trabalho dele, dizem que é muito enjoado, né? E esse povo é doido para trocar de técnico toda hora. Não será novidade se mudarem, não. Para você, a classificação da Série A, aqui na tela. Vamos lá. Olha lá quem está no G4. Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, São Paulo. Nenhuma surpresa, né? Nenhuma. Inter, Grêmio, Goiás, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras. E na segunda parte, Atlético Paranaense, Sport, Criciúma, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Coritiba, Vitória, Flamengo e Figueirense. E esse Flamengo, hein? O Ney Franco Tô com uma dó desse Flamengo. O Ney Franco vai passar uns dias aí de pressão, viu? E falava que a culpa era do Jaime de Almeida, né? Não era, né? Só tem 2 times grandes que não estão na primeira parte da tabela. Botafogo e Flamengo, 2 times do Rio. É isso aí. Vamos ler os torpedos então, para dar tchau? Vamos lá. Ui! Vai cair aí o tablet? Vamos, peraí, gente. Aos 45 do segundo tempo. Vamos lá. Um abraço pro pessoal lá em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, noroeste paulista. Terra boa. Galera Benedito que Teixeira, nos assiste estádio. lá. Estádio Benedito Teixeira, o Birigui. Estádio Anísio Haddad, do Rio Preto, Jacaré, Couro Duro do Oeste. Vamos Esse lá, time é bom. Ué, já acabou. Manda um abraço pro Fábio, de Munhoz, Minas Gerais. Então, um abraço, Fábio. Opa. Fechou Valeu, com Fábio. tudo, hein? Valeu, Domingão, Fábio. obrigado. Gente, Beijo pra Ana Gabriela, lá em Anápolis, minha filha. tchau, gente. Valeu. Valeu. Roberto, Até a próxima. Pasqueto. Voltamos amanhã ao meio da tarde. Valeu, Beijo, valeu, ótima valeu, semana. Fui.